Meus queridos alunos, vamos lá, a solução de mais uma bela questão aqui, ó, CESP, Contabilidade é a ciência social, perfeito, que estuda e sistematiza os princípios de tomada de decisão sobre recursos disponíveis ao gerenciamento organizacional. A resposta é não. Porque o objetivo, a tomada de decisão, essa que estuda a tomada de decisão, não. Contabilidade, em sua essência, é controle para fornecer, o objetivo é fornecer informação para a tomada de decisão. Contabilidade é uma ciência, perfeito, que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro, relativo a uma entidade econômico-administrativa. Qual é o objetivo ou finalidade, como muitos chamam, da contabilidade? Fornecer informação para que seus usuários possam tomar decisão. Tomar decisão de quê? De financiar a empresa, emprestar para a empresa, comprar da empresa, vender para a empresa e, por último aqui, investir na empresa. Certo? Quando você fala aqui de estuda esse princípio da tomada de decisão, isso tem a ver com administração. A ciência da administração estuda as relações entre pessoas, recursos e objetivos com uma entidade, com o objetivo de atingir o maior grau de rendimento possível, com o mínimo de gasto. Olha aqui, estuda os princípios de tomada de decisão sobre os recursos disponíveis no gerenciamento, quer dizer, para ser o mais eficiente possível. Isso aqui ele falou do objetivo da administração e não da contabilidade. Por isso, está errada a questão. Perfeito? Aqui temos mais uma bela questão. Vamos lá, olha só. Antes de eu resolver a questão, eu quero recordar com você o princípio de como é que a gente considera custo de algo que a gente produziu pelo custeio por absorção. No custeio por absorção, eu considero como custo de um produto ou serviço o custo direto, quer dizer, a matéria-prima direta mais a mão de obra direta, também chamado de custos variáveis, porque a gente só tem esse custo se produz. E o custo indireto, todo custo indireto daquele período tem que ser aplicado ao que a gente produziu naquele período. Olha só o enunciado. A indústria Ômega produziu, em março, 2.000 unidades do seu produto, sendo que 1.500 unidades foram vendidas. Então, ele vai distribuir todos os custos sobre 2.000, vai estocar isso, vai tirar do estoque relativo a 1.500. Preço final, R$ 134,40. O custo variável quer dizer matéria-prima direta mais mão de obra direta, foi de R$ 30. R$ 30 vezes 2.000, gastou 60 mil. O CMV relativo, que é o que vai para o custo de produto fabricado, relativo ao que eu vendi, é 1.500 vezes 30. Mas ela incorreu em 64 mil de custos fixos e indiretos, para distribuir igualmente entre as unidades. Então eu vou ter que considerar esse 64 mais aquele 60, como 124. Perfeito? Muito bem. Nessa transação de venda, calma, daqui a pouco a gente vai ver isso. Então vamos ver o custo de produção. Olha aqui, botando a minha imagem para a esquerda. Perfeito? Vamos lá. 2.000 vezes 30, 60 mil de matéria-prima e mão de obra, mais os custos fixos de 64. Então nós tivemos custos totais de 124 mil. Rateados sobre os 2.000, 62 mil é o custo unitário daquilo que a gente produziu. Aí vamos recordar o DRE basicamente. Olha só, um DRE de uma indústria, que é o caso aqui, começa pelo faturamento, que é a receita bruta mais IPI. Ou se eu parto do faturamento, eu tiro o IPI para chegar na receita bruta. Como é que eu chego na receita líquida? Tiro as deduções, que são devoluções, descontos dados na hora da venda, tributos, impostos e abatimentos. Aí chego na receita líquida. Desconto o custo, que no caso aqui é CPV, porque é uma indústria, para chegar no lucro bruto. Para chegar no lucro líquido, é lucro bruto menos despesas. Vamos lá então? Olha só. Faturamento total, ele vendeu 1.500, olha aqui, preço final de venda. Preço final de venda, valor desembolsado pelo cliente, é o valor com IPI, é o valor faturado pela empresa. Então, 1.500 vezes 134,40, 201.600. O IPI, 12%, ele informou aqui, nessa transação de venda, houve tributação de 18% de ICMS
e subproduto industrializado 12%. Então, primeiro eu desconto o 12%. Como é que eu faço isso? Eu pego o faturamento, 225, divido por 1,12, por 1 mais a alíquota do IPI. Chego a 180. Isso é a receita bruta. Como é que eu chego na receita líquida? Eu desconto o tributo, que é a única dedução aqui informada. 18%, 180, 32.400. 180 menos ICMS, aqui está a receita líquida. Dessa receita líquida, eu desconto o quê? O custo. Está aqui, ó, o custo total aqui, ó. Eu vou multiplicar 1.500 por 62. 1.500 por 62 me dá 93. Não é o custo total de fabricação, é o que eu vendi. Eu levo para o estoque tudo, tiro do estoque apenas o que eu vendi. Então, receita líquida menos CPV, menos custo, 54.600. Ele informou duas despesas, ó, vendas e administrativa, 35. Aqui está o resultado antes do imposto de renda, que muitos chamam de resultado operacional ou de operações descontinuadas. Resposta, letra D, é o que ele perguntou, ó, resultado antes dos tributos sobre o lucro. É o resultado operacional. Tranquilo? Bela questão. Aqui temos mais uma questão, ó, questão FGV, uma sociedade empresária apresenta no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 o saldo de prejuízo acumulado de R$100 mil. Se nós temos R$100 mil, ó, do que é composto o PL? Ó, PL é isso aqui, capital social ou capital sobre menos capital a integralizar, menos ação de tesouraria, menos custos eventuais quando emitimos ações ou cotas, reserva de capital, reserva de lucro, reserva de reavaliação, ajuste de avaliação patrimonial, e ele se referiu a essa conta. Essa conta está com R$100 mil. Perfeito? Quando é que a gente está com R$100 mil nessa conta? Ué, tivemos prejuízo esse exercício? Podemos, inclusive, ter lucro nesse exercício. E como carregamos prejuízo anterior, tive lucro de 20 mil. Estava acumulado 120, tive lucro de 20, diminuiu o prejuízo acumulado. Então, ter prejuízo acumulado não significa que tivemos prejuízo neste exercício. Pudemos, inclusive, ter tido lucro, mas não o suficiente para zerar o prejuízo acumulado. Certo? Então, tendo em vista isso, olha as respostas. Com base na existência de prejuízo, é a correta porque em 23 os custos são maiores que as receitas, quer dizer, indicando prejuízo naquele ano. Não, eu posso ter tido lucro. Certo? Houve absorção de reservas por contingências. Absorção de reserva de contingência? Não, eu nunca posso alocar em reservas mais do que meu lucro do período. Então, jamais uma absorção, mesmo que integral, para qualquer que seja a reserva, poderia levar a prejuízo. Não. As despesas e custos são maiores que as receitas. Em 23, né? Não. Já acabei de dizer que eu posso, receitas e custos são maiores que receitas. Quer dizer, tive prejuízo esse ano, mas eu já poderia estar com prejuízo acumulado de 80, tive prejuízo de 20, fui para 100. Ter prejuízo esse ano não significa nem que eu tive lucro esse ano, nem que eu tive prejuízo. Né? Não é essa. Entenderam? Eu já poderia estar com prejuízo de 80 e tive mais 20. Então, ter 100 não significa que tive prejuízo esse ano. O prejuízo desse ano pode ser menor do que o que eu já tinha acumulado. Não é aí a resposta correta. A entidade não reconheceu imposto de renda? Não. Não reconhecer imposto de renda inclusive, diminui a possibilidade de prejuízo. Né? A soma dos resultados e de resultado abrangente reciclados obtidos ao longo dos anos é negativo. Ah, está correto. A soma não deu para explicar para você aqui o que é resultado abrangente, né? Que é um resultado, ele está dizendo aqui reciclado, né? Quer dizer, que foi apropriado ao resultado, enfim. Os resultados ao longo dos anos são negativos. Aí está correto. A gente não pode afirmar que foi nem lucro, nem prejuízo, nem lucro pequeno esse ano, nem prejuízo grande esse ano. Não podemos afirmar. Mas, com certeza, ao longo dos anos, aí sim, tivemos prejuízo. Resposta correta, letra C. No processo de convergência das normas contábeis brasileiras, observa-se inicialmente o aumento de custo de capital, não tem nada a ver com isso. Né? Despesa comercial tem nada a ver com isso. Olha só,
Em 73, o mundo se reunia nesta entidade para começar a discutir norma internacional de contabilidade. Em 2001, essa entidade mudou de nome. As normas que se chamavam inicialmente IAS passaram a se chamar IFRS. E o objetivo era que, se o mundo pudesse elaborar... Contabilidade internacional nunca existiu, não existe e nunca existirá. O que existe são normas que reportam a dimensão do patrimônio e do resultado, para que todo mundo entenda a dimensão do patrimônio e do resultado, independente da cozinha ser diferente. Perfeito? Então, em 2001, nós já tínhamos mais de 100 países aderindo às normas internas. O Brasil aderiu em final de 2007. Né? E aí, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis passou a emitir normas, que o Conselho Federal transformou em Norma Brasileira Técnica de Natureza Geral. Veja, o CPC 00, ou estrutura conceitual, aqui, impairment, aqui, efeito de mudança de câmbio, conversão de demonstração. Olha o 3, fluxo de caixa. Olha o 4, intangível. Olha o CPC 5, partes relacionadas, arrendamento, subvenções, DVA, pagamento baseado em ação. Olha aqui, ó, ajuste a valor e vai embora. Olha quanta norma. E eu não coloquei aqui todas. Então, evidentemente, que o custo de treinamento é um desafio enorme para as empresas. Não é custo de capital, não é despesa comercial, não é risco de investimento internacional, muito pelo contrário. Risco de crédito, muito pelo contrário. Trouxe mais transparência ao objetivo dessas normas. Então é custo de treinamento, pessoal, sem a menor dúvida. Vamos aqui a mais uma bela questão, né? Olha que bacana. Cuiabá, FGV, um profissional de investimentos está analisando as demonstrações contábeis de duas empresas distintas referentes a períodos distintos. Veja, demonstração de 2006 e de 2016. As duas empresas incorreram em aplicação de recurso em despesa com expectativa de contribuição para a formação do resultado em mais de um período. Sabe como é que era o nome disso aqui? Ativo diferido. Empresas aplicavam recurso. Veja bem, quando a gente está fundando, pode ser um restaurante. Uma vez eu inaugurei uma pizzaria aqui em São Paulo. Passamos 3 meses, reforma, contratando pizzaiolo, definindo qual é o cardápio, treinando as pessoas. Aquele investimento em treinamento, aquela fase pré-operacional, no Brasil, nessa época de 2006, a gente chamava de ativo diferido. Lançávamos como ativo e amortizávamos ao longo de um tempo de recuperação do capital. Olha para cá. Ativo diferido. A lei 11.638 alterou isso no final de 2007 e a lei 11.941, que era a medida provisória, 449, congelou de vez essa conta, impedindo novos lançamentos. Era o último grupo do ativo chamado permanente. Né? Olha como era o texto. No diferido, as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão efetivamente para o aumento do resultado de mais de um exercício. É o que está no texto da questão. Despesas que vão contribuir por mais de um período. É a despesa pré-operacional que qualquer empreendimento tem. Ó, despesas pré-operacionais ou gasto com reestruturação. Normalmente tinha limite de amortização de 10 anos, né? Até a lei 11.638, que durante o ano de 2008 passou a não ter prazo. Então vamos imaginar, olha como a empresa fazia. Imagina uma indústria automobilística, chamei aqui de Dorf, que investiu 200 milhões, 100 milhões de capital, 90 milhões pediu emprestado do BNDES, 10 milhões empréstimo de curto prazo, botou no banco 200 milhões. No dia da inauguração, esse era o balanço. 100 milhões de capital, ó, a dívida aqui, ó, de longo prazo no BNDES, a dívida de curto prazo, perfeito? E aí vem para cá, aplicou aonde? Em máquinas, terreno, edificações, estoques, carros que começariam a ser vendidos, e tinha no banco 20 milhões. Veja, obteve 200 milhões e só tinha no ativo quanto? 180. O que nós temos que fazer hoje? Um balanço de abertura, certo? Receita zero, custo zero, porque não vende nada, despesa de 20, são as despesas pré-operacionais do período de abertura. Prejuízo de 20 milhões que vai lá retificar o PL. Olha aqui, ó. Pronto, 180 de ativo. É assim hoje que é a pergunta da prova, nos dias de hoje. Mas como é que era? Né?
como é que era? A diferença é porque na fase de implantação, gastamos despesas pré-operacionais, essas despesas eram classificadas no ativo diferido. Até dezembro de 2007 podiam ser amortizados em 10 anos. Em 2008 não tinha limite. Então é assim que a gente fazia, ó. Bota a minha imagem para a direita, 20 milhões, pronto. 200 milhões aqui, 200 milhões lá no passivo. Perfeito? Então a gente lançava isso aqui como ativo diferido. O que foi, então a lei 11.638, a medida provisória na época, né? Extinguiu o texto, arriscou, fez um enxerto lá no artigo 299A, dizendo o seguinte, orientando o seguinte, o saldo existente em 31 de dezembro de 2008, o ativo diferido, que pela sua natureza não puder ser alocado a outro grupo, em outras palavras, tem que alocar o que está lá no ativo diferido para o imobilizado. O que está lá, que tem relação com o intangível, transfere. O resto fica lá até a sua amortização. Isso é o que a lei determinou, que a medida provisória determinou. Aí veio o CPC 13, criando duas condições. Baixados na data do balanço ou mantido até a sua completa amortização. Então, a norma, o CPC 13, que orientou a transição, criou a possibilidade de anular, baixar a conta PL, quer dizer, como se estivesse lançando prejuízo naquele momento. Então, ó, não podem mais ser feitos, a partir de 2009, lançamento desse grupo, saldos que não puderem ser remanejados podem ser eliminados ou mantidos no diferido até sua completa amortização. Então tá aqui, ó. Vamos imaginar naquele exemplo da DORF, 20 milhões, que 10 milhões eu consigo relacionar com prédios, máquinas, que 4 milhões eu consigo relacionar com as licenças que a gente obteve do fabricante chinês ou americano. Sobraram 6 lá. O que a gente faz com esses 6? Segundo a lei, amortiza. Vamos supor que tenha mais 6 anos que eu vinha amortizando. Falte 6, vamos imaginar. Ou não, baixa por completo. Então, ó, 20 milhões, contabilmente falando, transfiro 10 milhões se puder identificar para o imobilizado. Se puder identificar com intangível, vai 4. Sobra 6. O que fazer com esses 6? Vai amortizando, ó, amortização do diferido, amortização acumulada. Pronto, ó, um ano depois já caiu para 5. E assim vai, determinação da lei ou a norma permitiu. Sobrou 6. Acredita 6, vem para lucro acumulado. Baixa contra a PL. Perfeito? Então, qual é a resposta aqui? Aqui está aqui, ó. Acabou a despesa e o saldo existente, ó, mantido até sua completa amortização, segundo a lei, segundo a norma, baixado ou mantido. Então, o que a gente faz aqui? Olha só, a empresa A classificou o fato como diferido. Claro, na época, em 2006, podia. Correta questão. Já a empresa B, 2016, não tem jeito. Despesas pré-operacionais são despesa no resultado. Não tem jeito. Espero ter sido claro nesta questão. Espero também ter sido claro neste nosso primeiro simulado de março. E até o próximo encontro.